Olá, boa noite, Oi. Dr. Luiz Pilan. Boa Boa noite, Marisa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Tudo, graças a Deus. Aqui tudo ótimo. Estamos mais uma noite aqui para fazer uma live da Gluck. Gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós temos aí promessa de um público bem interessante. Nós tivemos aí mais de 200 pessoas que se inscreveram no nosso LinkedIn para assistir a nossa live. Então, eu agradeço a todos que se inscreveram e todos que participam aqui conosco, né? Eu, de antemão, já dou as boas noites aí para os nossos convidados. Já estamos vendo algumas pessoas escrevendo aqui boa noite, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Lembrando, pessoal, que nós temos um pequeno delay da nossa conversa aqui com a transmissão, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Então, às vezes, quando vocês escrevem alguma coisa, eu vou ler daqui a alguns minutos, uns segundos, né? São segundos de delay. Um lembrete, perguntas são sempre bem-vindas. Nós adoramos perguntas, nós estamos aqui para isso, para ouvir as perguntas de vocês, para entender o que vocês têm a passar para nós, tá? Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Luiz Pilan. Eu vou fazer uma breve abertura aqui e daqui a pouco eu passo a palavra para Marisa e doutor. Então, hoje, 11 de junho, nós vamos iniciando aqui nossa live para falar sobre a saúde corporativa pós-pandemia, né? Você e sua empresa, vocês estão preparados? Então, eu sou o Fernando Nunes, como nós temos muitas pessoas aí que assistem a nossa live pela primeira vez, sou Fernando Nunes, fundador e CEO da Gluck Consulting. A Gluck é uma consultoria de recursos humanos voltada para o segmento de comércio exterior e logística. Nós atuamos muito forte com logística na área de supply chain. Nós somos referência no Brasil atuando nesse segmento. E nós atuamos como? Nós temos 4 divisões. Nós temos uma divisão de Talent Search, que nós fazemos processo de recrutamento e seleção para um especialista até uma média gerência. Nós temos o Top Management, que nós fazemos um Executive Search, uma alta gerência e um C-Level, né? E nós temos o DHO Development, que é a divisão de desenvolvimento humano, que nós trabalhamos com RH estratégico para a empresa, uma orientação profissional tanto para a empresa quanto para a pessoa física, treinamentos, workshops. Daqui a pouco a Marisa até pode falar um pouco melhor sobre essa área, né? Nós temos a área de Project, que nós fazemos consultorias diversas, entre elas Interim Management, Interim Search e Merge Acquisition. Então, como eu comentei, nós somos uma consultoria que estamos aí há 9 anos no segmento, no mercado, e um know-how muito forte atuando com supply chain. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, Marisa. Eu vou passar para você falar um pouco de quem é a Marisa para as pessoas que estão nos assistindo. Daqui a pouco a gente apresenta também o nosso convidado especial. Boa noite, Marisa. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite, Fernando. Doutor Pilan, muito obrigada, boa noite para você e a todos que estão nos ouvindo aqui. Tenho certeza que é um tema que é muito debatido e gera muitas discussões e também muitas dúvidas, né? Então vai ser bastante saudável aqui o nosso bate-papo. Obrigada pela sua presença. Bom, eu sou a Marisa Fernandes, como o Fernando disse, tenho uma carreira trilhada a maior parte dos meus anos em recursos humanos, acho que mais ou menos 25, 26 anos só focada em RH. Passei em algumas empresas multinacionais por uma mera coincidência, né? Só trabalhei em multinacional. Trabalhei na Schenker, na Seva, DHL, Geodis, Grupo TPV e a minha última passagem foi no Dia, como vice-presidente de recursos humanos, Dia Supermercado, que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem um dia ou na esquina da empresa ou na esquina de casa. Então, isso tudo pautado em alguns conhecimentos, aprendi muito nessa minha trajetória aí de 25 anos, amo o que eu faço, sou professora de português e inglês, pós-graduação em recursos humanos e tenho um MBA executivo, sou coautora de 4 livros, estou indo para o 5º agora, vou falar sobre o pós-Covid, exatamente, que a provisão de lançamento vai ser em outubro. Tenho esse tempo aí também para ver como que vai ser essa reação desse momento atípico, né, na questão de recursos humanos também.
Eu sou formada em coaching e sou conselheira da Prime. Prime é uma empresa de networking, de relacionamentos. Então, eu tive toda essa trajetória nessas empresas que eu comentei, e em janeiro aceitei uma proposta do Fernando e da Anne para poder me unir ao grupo da Agluc, né? Para a gente poder desenvolver com muito mais foco o trabalho de DHO e também de outros subprocessos de RH. Então, toda a parte de RH estratégico, empresas que não têm um RH, que precisam ter avaliação de desempenho, pesquisa de clima, enfim, ter um job description de todas as funções, a gente faz esse RH estratégico, a parte de comunicação interna, a questão de employer branding, alguma questão de treinamento operacional, comportamental, um span of control para você mensurar qual que é a dimensão realmente verdadeira e necessária de cada departamento, enfim, todos os subprocessos de recursos humanos que não focados em recrutamento e seleção, porque é o que a Agluc já tinha até então, né? Então, essa sou eu. De novo, Fernando, muito obrigada. Doutor Pilan, vai ser um prazer ter você aqui nessa uma horinha para a gente poder bater um papinho sobre a questão Covid, a questão de retorno ao trabalho. Obrigada, Fernando. Legal, Marisa. Doutor, eu passo a apresentação para que você fale para a gente, né? Um pouco que eu posso falar, o doutor Luiz Pilan, ele é um médico ocupacional com uma carreira sólida em empresas nacionais e multinacionais, sempre tratando do bem-estar e adequação das leis trabalhistas para as empresas. Doutor, boa noite. Passe para o nosso público um pouco quem que é o doutor Pilan, por favor. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço aí o convite, Fernando, Marisa. É uma honra poder estar aqui com vocês, né? Eu acho que nesse momento bem crítico, mas muito importante aí para retomada, né, e sustentabilidade das empresas. Então, a minha formação, eu sou médico clínico geral, tá? Fiz residência me formei na Faculdade de Medicina da ABC, fiz residência no Hospital das Clínicas de Clínica Médica, me especializei em medicina do trabalho lá no Hospital das Clínicas também, no Instituto Oscar Freire. Fiz MBA de gestão pelo INSPER, né? E fiquei durante 8 anos no Hospital das Clínicas na área de saúde e segurança dos funcionários do hospital, né? Depois eu tive uma passagem na Vivo, né, como gerente de saúde da Vivo. Depois fui para a Avon, como gerente de saúde também da Avon, e passei por 2 corretoras, tanto a Itseg quanto a Gesto, né, nesse papel aí de consultoria para RH, tanto na parte de assistencial quanto ocupacional, né? E o meu desafio, e sempre lutei para a integração da medicina assistencial com a ocupacional, né? E na importância da saúde corporativa dentro da empresa. A medicina do trabalho, ela sempre teve um papel aí um pouco secundário à estratégia da empresa, né? Sempre com a parte cartorial, de fazer os exames obrigatórios por lei, né, focado na visão ocupacional, e isso a gente sabia que perdia muita força, né? Infelizmente, com a Covid, né, infelizmente, por todo o processo de destruição aí, de vidas e de econômica, né, a medicina ocupacional dentro da empresa, ela foi vista com outros olhos, né? Hoje, toda a parte de saúde ocupacional, né, ela está sendo focada na parte assistencial dos funcionários, né? O médico do trabalho, que ficava focado apenas no funcionário, né, no trabalhador, hoje, nesse momento aí de pandemia, ele está sendo obrigado a acompanhar o funcionário dentro de casa, né, através da telemedicina, pelo telemonitoramento, acompanhar os familiares, né? Então, tudo aquilo que era eu, né, acreditava
e quem trabalha com saúde corporativa também sempre tentava mostrar a força e da importância da saúde ocupacional, né? Agora, as empresas estão tendo que ver com outros olhos e trazer esses médicos para discussões, né, no board mesmo, né? Qual é a estratégia da empresa, né, nesse momento de pandemia? Vamos afastar todo mundo, vamos colocar quem em home office, vamos fechar o setor que teve contaminados, né? Então, essas discussões relacionadas à saúde corporativa, né, ela obrigatoriamente, hoje em dia, ela está sendo o foco da estratégia da empresa. Legal. Excelente, doutor. Muito obrigado pela apresentação. Nós iremos falar hoje sobre um tema que é muito importante para as empresas. É um tema que nós escolhemos com muito carinho para falar sobre ele, porque é o momento agora, né? Então, que as empresas estão se preparando para o retorno e quais são os cuidados que tem que se tomar na área médica para ter um retorno saudável e sem preocupações. Então, doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos iniciar, como é que é a nossa dinâmica, pessoal? Nós vamos iniciar, então, a Marisa vai conduzir algumas perguntas junto com o doutor Luiz Pilan. Eu vou acompanhar os comentários, as perguntas que vocês farão aqui no nosso LinkedIn, no nosso Facebook. Nos ajudem, compartilhem esse vídeo. Então, você que está assistindo, compartilha para ajudar outras pessoas também. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aqui que são influenciadores, que podem ajudar outras pessoas. Então, doutor, muito obrigado. Marisa, eu passo para você iniciar e vamos tocando, e quando tiver alguma pergunta, eu entro e coloco a pergunta para vocês, tá ok? Ok. Vamos lá, doutor. Tem várias questões, várias dúvidas, vários comentários. Cada pessoa tem sua opinião. Enfim, os RHs acabam implementando de acordo com o que é melhor para si, de acordo com o formato da empresa. Mas eu tenho certeza que o tema COVID é único, né? Então, todas as empresas têm que tomar o mesmo cuidado. Não sou doutora, mas o senhor me permite de eu ter feito esse comentário, porque é uma doença, está causando um problema sério, é uma pandemia e as pessoas têm que tomar muito cuidado. Sim. Então, em cima disso, doutor, gostaria de saber quais são as adequações necessárias para um retorno ao trabalho, de uma maneira geral. O principal que as empresas precisam se preocupar, né, é qual proteção que os funcionários dela, né, durante o trabalho, eles vão ter, né? Então, a gente separa um pouco, né, das necessidades de readequações. Uma é a necessidade de readequação estrutural e física, né? Isso não é simples, né, porque dependendo do tipo de atividade da empresa, né, readequar um escritório é muito mais fácil do que você readequar uma linha de produção, né? Que aí investimentos aí até de aparelhagem, de mudanças de aparelhagem, que às vezes acaba até impossibilitando essa readequação, né? Então, o principal é a readequação, né? Um ponto importante é a readequação estrutural. Como? Readequações para possibilitar o distanciamento social dentro da empresa, né? E, dependendo da empresa que não consegue fazer o distanciamento social, é a proximidade segura, né? Tem setores que você não consegue fazer o distanciamento social, né? Aí você vai ter que fazer o que você vai fazer para ter uma proximidade segura. Então, as readequações principais distanciamento entre as pessoas nos postos de trabalho, readequação das baias, né? As salas de reuniões, muitas vão acabar, né? Limitação de pessoas
né, de funcionários dentro de uma sala de reunião. Muitas empresas estão limitando a 5 pessoas numa sala de reunião, né? E ainda mais agora que todo mundo já está acostumado com as reuniões virtuais, né? Provavelmente vão ser reuniões muito estratégicas para ter pessoas dentro ali do mesmo ambiente, né? Refeitório, como que você vai fazer para mudar o refeitório? Então, empresas estão fazendo, quando tinha self-service, não, acabou o self-service, vamos colocar prato individual para todo mundo, né? Distribuir as pessoas que ficavam todas no refeitório até mesmo em salas de reuniões, né? Algumas empresas estão aproveitando as salas de reuniões para espaçar essa concentração de pessoas no horário da refeição, mudança do horário de refeição em grupos, né? A proibir circulação entre andares de equipes, né? Para que você consiga restringir esse contato entre as pessoas, né? Porque se uma pessoa tiver contaminada, né, ela for diagnosticada com Covid, você tem que mapear todos os seus contactuantes na empresa. Né? Por quanto tempo que ela ficou junto com outro funcionário, qual era a distância entre esses funcionários, se circulou em outras áreas, se participou de alguma reunião em outro setor, porque, na dúvida, você vai ter que afastar todas essas pessoas que tiveram contato, né, próximo e por mais de meia hora com aquela pessoa, né? Porque isto é uma obrigação da empresa fazer esse mapeamento e afastar essas pessoas que tiveram contato próximo e prolongado, e dependendo do ambiente, se é um ambiente fechado, né, ela precisa afastar para evitar e minimizar o risco de contaminação para mais funcionários da empresa, para a comunidade, né, para os familiares. Então, todo esse cuidado precisa ser feito. Tá? Então, a gente fala na reestruturação física. Tem outra necessidade, que eu brinco, mas é uma lavagem cerebral nos funcionários relacionados à atitude preventiva, né? Que hábitos de higiene e de cuidados no uso de máscara, na lavagem das mãos, no uso do álcool gel, na limpeza do posto de trabalho, né? Na questão de contato social, de não beijar, de não abraçar, de todos aqueles hábitos que eram comuns, né, principalmente para o brasileiro, né, que gosta do contato íntimo, né, isso precisa ser feito, essa lavagem cerebral, e até mesmo, né, um treinamento intensivo com a liderança, com os gestores, para eles fazerem essa gestão do cuidado com a própria equipe, porque eles estão mais próximos. Né? Então, isso é difícil, e essa lavagem cerebral precisa ser feita de educação em saúde preventiva. Né? E a outra preocupação de readequação que a gente está orientando para as empresas é no monitoramento de saúde dos funcionários e das famílias, né? Porque você pode ter todo um cuidado dentro da empresa de segurança, de contingência, né? Mas se você permite um funcionário entrar na empresa que mora junto com algum familiar que está com coronavírus, essa pessoa não pode entrar na empresa, porque ela é uma fonte muito de risco para estar trazendo o vírus para dentro da empresa. Né? Então, essa educação da população e esse monitoramento de sintomas, e não adianta você só monitorar sinais e sintomas do funcionário, porque se você não perguntar se tem alguém doente dentro de casa, né, ele pode estar bem, sem sintomas, e está trazendo o vírus para dentro da empresa. Então, esses 3 pilares, eles são muito importantes, né, para os cuidados desse retorno ao trabalho, né, ou até mesmo para o setor essencial que não parou de sustentar o negócio. Né, porque se tiver realmente
uma disseminação do vírus dentro da empresa, você pode impactar no negócio, ter que fechar o negócio, né? Como algumas empresas tiveram que fechar desses setores essenciais. Muito bem, doutor, muito obrigada. Com todo esse trâmite, todo esse novo processo que a gente tem que, né, e todo esse cuidado, você acha que é necessário documentar algum procedimento ou essas ações tomadas? Com certeza, tá? Não tenho dúvida dessa resposta, tá? O porquê? Porque, por enquanto, né, a gente tem aí uma medida provisória que caracteriza COVID, né, o coronavírus, como uma doença ocupacional, tá? Tem muita discussão aí pela frente, né? Não sei até quando isso se vai ser permanente ou não, né? Mas até o momento, né, por enquanto, a empresa ela tem esse ônus, né, de caracterizar a COVID, né, como uma doença ocupacional. E qual que é o problema disso, né? Se um funcionário ficar afastado mais do que 15 dias pela doença, tiver que ir para o INSS, aí é estabilidade de emprego, que vai impactar durante um ano, impactos em impostos, né, em fundo de garantia, no FAP, né, tem vários problemas, né, trabalhistas que podem impactar para a empresa. Então, o que a gente está recomendando? Né? Como a gente não sabe até quando vai isso, né, e se isso vai mudar ou não, as empresas precisam se proteger, né, de tudo que ela fez de investimento, de readequação, de treinamento, né, de monitoramento, de cuidado, colocou álcool gel, colocou displayer de sabão, né, todas essas readequações precisam estar documentadas para futuras reclamações trabalhistas, né? Até um mês atrás, né, caberia ao funcionário comprovar que ele pegou a doença dentro da empresa, trabalhando. Agora não, a empresa precisa comprovar que o funcionário não pegou o coronavírus dentro da empresa. Então, tudo informação que ela tiver é importante, até mesmo nesse monitoramento, né? Muitas empresas estão fazendo monitoramento de entrada, né? Passando questionários para os funcionários preencherem. Então, só essa pergunta de você está com alguém doente em casa, né, pode ser uma proteção da empresa falando, olha, realmente a esposa pegou, né, e o funcionário acabou se contaminando. Então, não foi dentro da empresa. Né? Mas o que a Mantris, né, está recomendando para os clientes é criar um book, né, de ações, esse plano de contingência ao coronavírus e documentar tudo, desde entrega de máscara de pano, mesmo máscara de pano, não sendo um equipamento de proteção individual, com CA, né, que é o certificado de proteção, a gente está, entrega a máscara, pede uma assinatura, faz o treinamento, assina que as pessoas foram treinadas, coloca qual a periodicidade desse treinamento, né? Tudo isso é importante para a empresa estar protegida contra aí possíveis reclamações trabalhistas aí que pode vir dos funcionários. Doutor, ótimo. Marisa, começaram diversas perguntas aqui, e aí, só para a gente finalizar a parte ali da logística das empresas, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é do Ilho, meu amigo do Ilho. Boa noite, do Ilho. Perguntando assim, que em algumas empresas eles não têm a estrutura para uma copa, um refeitório, né? E com o retorno agora, as pessoas ainda estão com receio de se expor no ambiente de um restaurante, coisa nesse sentido. Algumas pessoas querem trazer a refeição de casa. Tem alguma orientação médica nesse sentido de o ambiente com o refeitório é seguro? Alguma coisa nesse sentido que o doutor possa comentar?
Olha, a gente sabe que os próprios restaurantes, né, eles vão ter que se readequar, né? Eles só vão poder ser liberados também com todas as adequações, né, necessárias para a proteção dos clientes. Tem sim, né, algumas empresas que elas não estão, que não têm o refeitório, né, apropriado, né, elas estão permitindo, né, que os funcionários que agora está um pouco difícil porque realmente não tem restaurante aberto, né? E as empresas que estão trabalhando, elas precisaram fazer isso, né? Elas precisaram permitir que os funcionários trouxessem, né, os alimentos de casa, mas aí o que é o que eu não vejo problema, né? Desde que você tenha também cuidado para a conservação dos alimentos, né? Essas orientações básicas de conservação, mas que esta refeição também seja em local que não aglomere, né, dentro da empresa, né? E que a lavagem dos utensílios, né, do prato, do garfo, né, dos talheres, né, que eles tragam os próprios, tipo, a própria esponja, né, para lavar, o próprio kit de higiene, porque a gente sabe que esse compartilhamento, né, e aí tinha muitas empresas que trabalhavam como coworking, né, em esses prédios modernos, que compartilhava copos, né, por mais que tenha todo o processo de higiene adequado, a gente sabe que o momento atual, o ideal é você ter copo descartável por todos os... A gente sabe todos os problemas do plástico, do descartável para a sustentabilidade do ambiente. Mas aí é pesar, né, o risco de contaminação agora, né, de saúde, com a sustentabilidade do ambiente e do processo de logística. Então, algumas empresas estão disponibilizando as salas de reuniões, marcando horário de quem vai entrar para almoçar, né, para não acumular, né, e que os funcionários cuidem da própria higiene, que antes de entrar, né, limpe o local, depois que sair também limpe o local, a próxima pessoa faz a mesma coisa, né, que também não adianta o funcionário só depender da limpeza do prédio, né, da limpeza do pessoal de limpeza. A gente tem que estar acostumado agora, e vai ter que ser o hábito, de a gente cuidar também do nosso posto de trabalho, né, em todos os locais. A gente tem que cuidar da nossa higiene dentro do supermercado, dentro do ônibus, né? Isso vai ter que ser hábito nosso. A gente vai ter que ter a nossa flanelinha de limpeza, nosso pano, o nosso álcool, né? Para também não depender só da limpeza local. E acho que tudo isso é um trabalho de sensibilização das empresas frente aos funcionários, né, com seus funcionários. Legal. Doutor, tem uma pergunta aqui também, ainda que é bem interessante, sobre o processo das empresas. Eu vou colocar aqui, quem fez para a gente foi a Thaís de Oliveira. Ela pergunta se o processo admissional ele sofrerá alguma mudança, né, no exame admissional frente agora à pandemia para as empresas, para as pessoas que iniciarão nas empresas. Doutor, tem algum parecer, alguma coisa nesse sentido? Sim, tem um parecer vigente, tá? Que todos os exames admissionais estão suspensos, tá? Então, os exames admissionais e periódicos, eles estão suspensos frente à pandemia, né? As empresas, elas estão contratando, né? Empresas que estão contratando, tem mais empresa demitindo do que contratando, né? Mas aquelas que estão contratando, elas estão admitindo os funcionários sem esses exames admissionais, tá? E todos esses exames ocupacionais, eles vão retomar após a pandemia, tá? Os únicos exames obrigatórios, né, e que está liberado para ser realizado, são os exames demissionais,
tá? Esses exames demissionais, eles estão liberados para serem feitos, né? Apesar do parecer do CFM, né, que anteriormente a telemedicina ocupacional tinha sido liberada, né? Agora a gente teve um parecer aí há 2 semanas do CFM proibindo a telemedicina ocupacional, né? Mas na Mantris, tá? A gente, como uma das principais empresas de mercado do ocupacional, a gente está se posicionando contra esse parecer do CFM, né? E a gente continua fazendo a telemedicina ocupacional, tá? Lógico, para empresas e para cargos sem risco, que você não precise do exame complementar, né? Que aí você realmente não consegue fazer por telemedicina, e desde que o médico, né, e o paciente estejam confortáveis, né, e sem algum sintoma que impeça que você necessite de um exame físico, né? Então, a gente entende que a telemedicina veio para ficar, né? E todas as especialidades estão indo para essa frente, para essa modernidade, e não é a medicina ocupacional que tem que ficar para trás agora, né? A gente tem que fazer com critério, com certeza, com padrão, né? E tem regiões que você vai colocar o funcionário em maior risco dele estar indo numa clínica na rua do que se ele fizer por uma telemedicina, tá? Por um atendimento virtual. Então, no momento, Thaís, não está sendo feito o admissional, né? Por esse parecer aí suspendendo os exames ocupacionais durante a pandemia. Marisa, antes de você ir para a próxima pergunta, tem mais uma aqui que acho que vai ser legal a gente passar, que é da Aline Mesquita. Ela coloca se os testes rápidos para a detecção da infecção dos colaboradores também não seria uma estratégia para o início, até mesmo a liberação dos departamentos. Outra ótima pergunta, né? Existe uma grande discussão em relação aos testes, né? Principalmente aos testes rápidos. Por quê? Pela diversidade, né, e o mundaréu de exames que tem, né? Então, tem exames de qualidades questionáveis, né? Então, a tua resposta, ela tem alguns comentários, observações importantes. Tudo depende da qualidade do teste que você vai comprar. Tudo depende do treinamento da equipe que vai fazer esse teste, tá? E tudo depende também do quadro clínico, né? E região que a pessoa está, né? Porque toda a indicação de teste, ela depende da prevalência da doença, dos sintomas, do quadro clínico, para você ser mais assertivo em qual melhor teste você fazer, tá? O teste rápido, ele tem uma chance muito alta de falso negativo, né? Então, ele pode vir negativo, mas a pessoa pode estar com a doença, pode já ter tido a doença, né? Mas, se ele vier com IgG positivo, né, você pode ter mais segurança de trazer esses funcionários. A gente já está dependendo da empresa, né, porque tem empresas que estão em setor essencial ou que têm uma mão de obra restrita, né, e muito estratégica para a empresa, que ela não tem muito possibilidade de troca, né, que a gente está colocando na balança custo-benefício. Qual o budget que você tem, né, para investir nesses testes? O que vale mais a pena? Você contratar um temporário, fazer o teste, quanto tempo que essa pessoa vai ficar afastada? Então, é um cálculo que não é fácil, não existe uma receita de bolo. Vai depender da região, se é uma região pandêmica, que tem grande chance das pessoas terem sido infectadas, né? Diferente de São Paulo, o próprio Fleury, né, junto com o hospital com a USP, com a Fiocruz, fizeram um levantamento epidemiológico mostrando que
em torno de 6% da população foi infectada, é uma prevalência ainda baixa, né, que é preocupante para a gente. Então, dependendo da região, vale sim você fazer o teste rápido, tá? Dependendo do negócio da empresa, vale sim você... A gente atende canal de televisão, né, que você não tem uma mão de obra tão fácil para você trocar, né? Então, dependendo do tipo de empresa, a gente está recomendando sim os testes rápidos, mas com treinamento, né, e qualidade do teste, para que isso também não seja um investimento jogado no lixo. Excelente, doutor. Que não seja apenas para cumprir protocolo, né, doutor? Que seja realmente uma coisa séria, porque o momento é crítico, né? Não, e começou a ter algumas discussões de sindicato obrigando as empresas a fazerem testagem em todo mundo a cada 15 dias. Isso não faz qualquer sentido, né? É muito dinheiro, né? E de um dia para o outro a pessoa pode ter uma mudança do quadro. Então, o teste ele não deve ser decisório para a retomada da operação. Ele pode ser estratégico para algumas posições, né? E para algumas situações. Ok. Doutor, como que o... Mas eu vou deixar você fazer as perguntas agora aí. Seguindo, eu vou passar as outras. Não, e eu acho que as perguntas, na verdade, são muito importantes, porque as perguntas das pessoas, porque realmente é uma informação que eles estão demandando, né? Mas, doutor, apenas também para todo o público, como que o senhor acha que nós devemos proceder com os funcionários do grupo de risco? Eles voltariam? Qual que é o seu parecer? Voltariam agora ou você diria que deveria esperar mais um pouco? O que você acha? A nossa recomendação na Mantris é que o grupo de risco não deve voltar ainda, tá? Ele deve ser mantido, sim, em home office, quando possível, né? Ou em casa, né? Afastado, por risco de saúde, né? Principalmente agora, né? Que a Covid ainda é uma doença ocupacional, né? Então, enquanto não tiver a vacina, né, ainda é muito arriscado o grupo de risco trabalhar. A gente tem algumas empresas que precisaram trazer alguns funcionários estratégicos, né, para posições estratégicas que são de risco, né? A gente sabe que mesmo o funcionário assinando um termo que ele quer também, porque ele precisa, porque é pela posição dele, a gente sabe que isso não significa muito juridicamente, né? Mas o que a gente orienta, se a empresa precisar trazer alguém do grupo de risco, ela deve montar um esquema, né, de isolamento, né, máximo para essa pessoa dentro da empresa. Desde o transporte dela da casa para a empresa, até em qual caminho que essa pessoa vai seguir dentro da empresa, qual é o posto de trabalho dela, né? Tudo isso, né, precisa ser bem pensado de qual estratégia que essa pessoa do grupo de risco vai ter dentro da empresa, tá? Mas a recomendação nossa é ainda manter o grupo de risco dentro de casa, até mesmo em casa. Quem já foi infectado, tá? Porque existe uma dúvida se quem foi infectado, se ele acaba adquirindo a imunidade contra novas infecções, né? Então, isso ainda é uma dúvida. Então, mesmo crônico infectado, né, é arriscado colocar ele aí exposto. Com certeza. Fernando, você quer tocar algumas perguntinhas que temos aí? Tem aqui uma pergunta do Francesco Carnevale, nosso amigo. Ele pergunta se tem algum diferencial no papel da liderança, né, na promoção das novas práticas de segurança para o Covid. O que você entende, doutor? Belo comentário, Francisco. Total, tá? Eu acho que essa lavagem cerebral que eu comento, né, da educação preventiva em saúde,
né? E a gente sabe, né, quanta divergência de informações a população está recebendo, né? Quanta mudança de orientações, a própria Organização Mundial de Saúde, né, acaba publicando. Até um tempo atrás, não precisava usar máscara, né? Depois, obrigatoriedade de máscara. Dupla camada era eficaz. Agora, desde a semana passada, né, tripla camada, né? Então, os funcionários, né, independente do cargo, da formação e da região, tem muita discussão e muita dificuldade, né, principalmente no uso da máscara. As pessoas, elas têm muita dificuldade. Então, o que precisa? Né? Precisa de o que a gente fala? Né? Um plano de comunicação padrão, né, homogêneo entre a empresa. Né? Então, aí é um plano de comunicação corporativa do que é o recomendado, do que precisa ser feito, né, para todo mundo, mas um trabalho especial frente à liderança, porque são eles que vão observar suas equipes, né? São eles que vão interrogar também, dependendo da logística da empresa, se o funcionário está bem, se tem alguém em casa com sintomas, né? Qual que é o cuidado que ele está tomando para sair da empresa, no isolamento social, né? Por mais que o comércio está abrindo, né? São todas orientações que é importante o funcionário receber diariamente, e mais uma vez eu falo, lavagem cerebral em cima da educação preventiva de saúde. Legal, doutor. Tá certo. E aí, eu acho que a gente pode até complementar essa daí com o comentário da Thaís, se essas novas práticas, esses cuidados, esses treinamentos, se eles têm que ser registrados, se tem que existir políticas, como que está sendo direcionado para as empresas a orientação para o funcionário? Qual que é o tipo de registro que precisa ter? Até para a empresa se precaver. O ideal, tá, é que o funcionário preencha, né, que participou do treinamento, né, de higiene e de cuidados preventivos, né? Então, o que a gente está orientando? Lógico, as empresas vão lançar vídeos, vão lançar e-mails, né? Eu acho que tudo isso a empresa tem que documentar. Qual foi a periodicidade de vídeos que ela disparou? Qual foi a periodicidade de e-mails que ela disparou? Né? Tem funcionários que a gente sabe que é da fábrica, da operação, que não vai ter e-mail, né? E aí treinamento, diálogo de segurança, aí treinamento mesmo, parar um momento para fazer esse treinamento e que seja indicado essa assinatura, né, do funcionário, que ele participou daquele treinamento que englobava tais tópicos. E a empresa precisa criar, sim, um plano de contingência documentado, né, com checklists, todas as readequações que ela fez para proteção dos funcionários, né, e readequação do setor. Então, é tudo documentado, sim, através de um plano e através desses registros com os funcionários. Legal, doutor. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Francisco Carnevale, que ele fala que se existe, se o doutor tem conhecimento de boas práticas de empresas no Brasil ou no exterior, né, que poderíamos usar como exemplo nas nossas empresas. Olha, as multinacionais, né, a maioria delas, elas estão com um plano robusto, né, de contingência, né, em relação ao Covid. Tá? Então, por exemplo, a Mantris, ela tem aí
em torno de 500 clientes espalhados no Brasil todo, né? Desde pequenas a grandes incorporações, né? O que está bem forte são as empresas do setor essencial e multinacional, né? Porque o setor essencial, eles precisaram realmente se reinventar para que o negócio não parasse, né? Então, eles tiveram um trabalho muito intenso de investimento aí para que não parasse. E, principalmente, setor essencial de multinacional, né? Eu acho que são as principais referências aí de boas práticas, tá? Mas, mais uma vez, eu falo, não adianta as boas práticas se você não tiver, que aí é um grande desafio agora para os RHs, dessa aproximação com o funcionário e com a sua família, de ter um canal, né, aberto, né, ou com a área de saúde da empresa, e para a empresa que não tem área de saúde, ou com a liderança, é que o grande problema é o seguinte, os funcionários hoje, eles estão muito, todo mundo, né, está muito inseguro, está desesperado, o que vai acontecer com a empresa, vou perder o emprego ou não. Então, tem muita gente insegura de poder expressar alguma coisa para a chefia ou para o RH, né, com risco de alguma represália, ou perder o emprego, de alguma coisa. Então, a gente vê uma diferença nítida quando você tem uma área de saúde, ou pode ser própria ou terceira, um canal de saúde para a pessoa poder se expressar, né? A gente vê porque tem empresas fazendo monitoramento de entrada, né? Triagem de entrada. Essa triagem, quando ela é feita por um profissional administrativo, alguém da portaria, alguém da segurança, né? A gente vê muita comida de bola ou omissão de informação quando a triagem é feita por alguém da saúde, por equipe de saúde, né? Se você tem um canal de saúde, os funcionários, eles se sentem muito mais à vontade para expressar dúvidas, né? Ou algum sintoma que às vezes você acha que não é nada, que é uma indigestão apenas, mas a gente sabe que sintomas gastrointestinais podem ser relacionados à Covid, né? E o grande medo nosso, Francisco, é a chegada do inverno aí, né? Porque a gripe comum vai confundir muito a cabeça das empresas se é sintoma de gripe comum ou se é sintoma de Covid, né? A gente, popularmente, a gente fala, né, com termos leigos, que a Covid ela é a gripe seca. Ela não dá sintomas tanto de congestão nasal, de tosse produtiva, né, como a gripe comum dá. Mas, hoje, qualquer sintoma gripal, você tem que interpretar como, né, como Covid. E aí, qual o protocolo que você vai ter na sua empresa caso um funcionário venha com sintoma gripal? Você vai afastar 14 dias esse funcionário, né? Que vai ter um monte aí de pessoas com gripe. Ainda mais que a maioria das empresas não conseguiram vacinar seus funcionários, porque o governo fez uma campanha muito grande, né? E pegou e consumiu as vacinas dos laboratórios para os grupos de risco, né? Por causa da Covid. Então, muitas empresas não conseguiram fazer a campanha habitual de vacinação esse ano. Então, grande chance de ter mais casos sintomáticos aí de gripe. E aí, o protocolo que a gente está recomendando, né, se a empresa tiver condições, funcionário com sintomas de gripe tem que afastar, espera 3 dias, faz o teste de PCR para Covid, né, para esperar o resultado desse teste, que em 1 ou 2 dias sai. Se vier negativo para a Covid, então que é gripe comum. Então ele pode vir a trabalhar, né? Voltar a trabalhar de máscara,
né, com todos os cuidados, né, mas precisa ter esse protocolo para preparar a esse momento do inverno, tá? Então não adianta ter só o plano se você também não vai ter um canal e um apoio para os seus funcionários poder expressar dúvidas ou sintomas que eles estiverem tendo. Legal, doutor. Eu estou compilando aqui algumas perguntas que fizeram. Doutor, existe alguma diretiva ou algo de mudança em relação à Anvisa, à vigilância sanitária, algo que eles estão passando para as empresas? E se sim, se existe, tem previsão ou está já acontecendo fiscalizações? As fiscalizações, elas foram retomadas, tá? Mas não tem ainda nenhuma exigência formal, né, de readequações pela Anvisa, tá? Isso acaba não tendo. O que a gente está vendo, né, as empresas, elas realmente, por necessidade própria, né, elas mesmas estão se protegendo, né? Lógico, existe aí os protocolos de retomadas que cada prefeitura, o governo está fazendo, né? Então, por exemplo, os clubes vão retomar agora. Então, eles vão ter que apresentar qual é o plano de retomada dos clubes para entrar, né? Não é a Anvisa que está fazendo esse processo, né? E a mesma coisa, os shoppings, né? Qual é o protocolo de segurança que vai ter que ser feito? As lojas, né? Não vou ter mais mostruário, não vou poder mais provar a roupa, provador, né? Como que eu vou fazer para as pessoas experimentarem, né? Então, tudo isso, né, ainda não existe nenhuma recomendação da Anvisa, né? O que tem são as recomendações de higiene, né? São as recomendações de uso de máscara, né? Que aí é Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, né? E de distanciamento social. Mas fiscalização está tendo, sim. Legal. É uma readequação tremenda, né, doutor? Você está falando, meu Deus, depende do segmento, tem muitas pessoas, realmente tem pessoas que não conseguem, uma linha de produção que tem que ficar um na sequência do outro, não dá para ter um distanciamento, tem restaurantes, enfim, tem vários segmentos, provador em lojas que não pode mais existir, porque isso é contra os princípios do momento, né, desse momento Covid, enfim. Tudo então, que a gente tem que pensar, né, doutor? Por exemplo, fretado, né? As empresas que têm fretado, elas estão também readequando a taxa de ocupação do fretado. É no máximo 50% de lotação. As pessoas, todos os dias, vão ter que sentar no mesmo local, obrigatoriamente, porque se alguém tiver infectado, ele sabe quais são as pessoas que sentaram do lado, deixar todo mundo na janela, né? Então, para o RH, principalmente, né? Essa questão, né, essa pressão, tá deixando o pessoal realmente, a saúde mental aí, da saúde e segurança aí de recursos humanos, tá bem difícil, né? E a gente, a gente sabe, né, que tudo vai depender da região, né? Eu tomar uma decisão em Fortaleza, né, ou em Manaus, que está com o sistema colapsado, de trazer as pessoas para voltar ao trabalho e não ter leito de UTI, é diferente do que aqui em São Paulo, né, que você ainda tem leito de UTI, a taxa de ocupação ainda permite você correr alguns riscos, né? Mas realmente é bem complicado. Com Doutor, certeza. Já existe alguma correlação de uma pessoa que ficou, né, pegou a doença no ambiente de trabalho com um acidente de trabalho ou algo assim? Não, porque
hoje as perícias, né, no INSS, né, elas estão suspensas, né, não tá acontecendo. Mas, por exemplo, profissional de saúde, né, os hospitais estão abrindo CAT, né, estão abrindo acidente de trabalho. Porque hospital de saúde você não tem questionamento, né? O funcionário está exposto, atendendo realmente doente, né? Então, todo mundo está vendo a quantidade, né, de profissionais de saúde que morreram. Isso acaba sendo questionável, né? Então, muitos hospitais, né, eles abrem, sim, a doença ocupacional, o CAT, para esses profissionais, né? A partir agora da medida provisória. E realmente a gente sabe que serviços, alguns outros, por exemplo, o porteiro do hospital, né, não é profissional de saúde, mas também está exposto ali no mesmo ambiente, né? O pessoal do administrativo, então são áreas e setores críticas mesmo para esse risco de contaminação. Que legal, que legal. Doutor, e a questão da vacina? Eu vi essa semana sobre essas 2.000 pessoas que vão, né, ser convidadas a participar aí desse teste. Realmente, de fato, vai acontecer isso? O que você tem ouvido sobre isso? Eu estou bem otimista, né, com o descobrimento aí da descoberta da vacina, mas eu acho que dura meses aí ainda, né, para decolar. Para decolar, né? Então, eu acho aí que a gente vai sofrer aí até o final do ano. As empresas vão ter que estar preparadas, sim, né, para a gente enfrentar essa situação sem vacina ainda, né? Mas me assusta um pouco a educação e da disciplina da nossa população, né? Eu estou atualmente em Vinhedo, né, no interior de São Paulo. Ontem eu fiquei assustado, eu precisei passar na farmácia e a quantidade de filas que tinha, né, pessoas sem máscara. Então ainda a gente não sabe, né, se a segunda onda, né, que a gente vai ter aqui é do mesmo jeito que a Europa teve, né, por causa da disciplina da população, né? E mais uma vez, eu acho que a empresa, os recursos humanos e os gestores, até para voltar o comentário do Francesco, ela vai ter que ultrapassar os portões das empresas, né? É um papel fundamental, né? É um papel fundamental das pessoas entenderem que elas precisam se cuidar para a sustentabilidade da economia desse país. Do país. Legal. Ô, doutor, uma pergunta. Né, o doutor lida diariamente com as empresas nesse retorno. São casos e casos, cada empresa é diferente. O doutor comentou que algumas pessoas se sentem com receio de voltar, se sentem ali pressionadas a voltar, não tem com quem comentar, não tem com quem falar, né? Muitas vezes tem muita gente de RH que assistindo a gente, o RH é uma porta para escutar, né? Como alguma dica da saúde mental, de como cuidar da saúde mental desse funcionário para ele voltar? Porque existem muitas restrições, existem muitas formas diferentes de trabalho agora, porque tem aquele funcionário que algumas empresas que estão voltando, né, aos poucos, então volta 15%, volta 30%, e como trabalhar a saúde mental dessa pessoa, porque por que ele voltou, eu voltei e o outro não? Né? Então, assim, existe já algum trabalho em alguma das empresas que você assessora, que está sendo feito algo desse tipo? Tem várias iniciativas das empresas de oferecer para os funcionários, né? Inclusive, a Mantris vai fazer uma live amanhã de meditação corporativa, né? Ao meio-dia, eu posso depois até compartilhar com vocês, é aberto, né? Para vocês divulgarem, para as pessoas fazerem meditação em casa,
né, telepsicologia, telepsiquiatria, né, mas o que a gente recomenda? A gente precisa escutar o funcionário, né? Então, o maior aprendizado que eu tive aí foi recentemente uma empresa de tecnologia fez um mapeamento para escutar as pessoas, para entender como que elas estavam em casa, né? Não só em relação à saúde, se elas moravam com alguém do grupo de risco, né? Se elas estavam, qual que era o sentimento delas para voltar ao trabalho, né? E como que elas estavam no home office. E, por incrível que pareça, né, tem muitas pessoas que moram sozinhas, jovens, que não são do grupo de risco, que é um risco deixá-las em casa, né, porque a solidão, né, nesse momento, acaba sendo um risco para ela. Né? Essas pessoas... Não, vamos voltar antes. Né? E tem muita queixa mesmo, Fernando, de pessoas, mães de família, né, que está com essa dupla função de cuidar tripla, né, cuidar da casa, cuidar das aulas das crianças, cuidar da empresa, né, então tudo isso, né, acaba atormentando as empresas. Então, o que eu acho? É importante a empresa abrir um canal, ou através de uma pesquisa, ou através de um canal mesmo para elas desabafarem, né? E poder dar alternativas de terapias, né, em relação à saúde mental. Eu acho que tem que ser investido, sim, em saúde mental. Não adianta ser só palestra, tá? Eu acho que tem que ter aí aberturas para contatos individuais, tá? Para sessões um acompanhamento, né, doutor? Um acompanhamento, tá? E a telemedicina aí, a tecnologia facilita para os momentos de hoje essas terapias, entendeu? Mas tá pegando mesmo, Fernando. A saúde mental é a bola da vez depois do Covid, né? Exato. Nós já estamos aqui com mais de 1 hora de live. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Estão surgindo diversas perguntas. Tem uma que eu quero colocar que eu achei bem interessante. Né? Nós falamos de colocar regras, de treinar, de manter as equipes conscientizadas do que é. Mas existe hoje já algum parâmetro de advertir os funcionários que não cumprirem as exigências dentro do local de trabalho? Não, tá? Essa é uma discussão, é um ponto bem importante, né? Porque entra na questão tanto da punição, né, em relação ao comportamento e até mesmo proibição de entrada, né? Ou obrigação de fazer teste. Até que ponto, né, a empresa pode obrigar o funcionário a fazer um teste, né? Até que ponto e como a empresa vai proibir um funcionário de entrar porque ele relatou um sintoma, né? Como que ela vai fazer isso? E o que fazer com o funcionário que não está seguindo as recomendações adequadas, né? Então, não tem ainda nenhum protocolo. Isso, a gente está participando de várias fóruns de discussão com advogados de empresas, né, jurídicos de empresa, né? Mas, até o momento, o que as empresas estão decidindo? Primeiro, a gente precisa acolher, né? Política de acolhimento, né? Porque todo mundo realmente está preocupado, desesperado, né? Com um monte de divergências, né? E dependendo, né, da maneira como a empresa está fazendo essa política de comunicação e de acolhimento, de aproximação com o funcionário, se não tiver readequação, eu acho sim que não vai fugir uma advertência. Eu acho que tem que ter, porque isso coloca em risco, sim, a segurança dos outros, né? E, por ser uma doença ocupacional, a empresa precisa se precaver, né? Então, mas tudo embasado
num programa e num plano de comunicação muito bem estruturado. Eu também, se o senhor me permite, doutor, desculpa, Fernando, mas eu acredito muito nisso também, porque estaremos pautados em compromisso, em cumprimento das regras da empresa, e eu tenho certeza que vai existir, sim, muitos motivos para a gente conseguir fazer isso, porque é um momento crítico, como o senhor está falando até agora, 1 hora, o senhor está explicando tudo isso, e ainda tem pessoas que insistem em falar, isso é bobeira, isso não existe, eu não vou seguir a regra, eu não vou seguir o distanciamento que a empresa está me pedindo para fazer e tudo mais. Então, eu acho que pautado em tudo isso, em um plano de comunicação, tudo que o senhor explicou, a gente conseguirá, sim, fazer essas, infelizmente, né, tomar essas medidas aí meio drásticas de advertência, suspensão, porque as pessoas têm que seguir. É um momento crítico, e se a pessoa não segue, se a pessoa está contaminada, e é óbvio que aí vai ser um pânico total e impacta diretamente nos negócios. Então, judicialmente, a gente conseguiria fazer isso, sim. Sim, sim. Sim. É muito de encontro do bom senso, né? Do bom senso das pessoas. Exato. A se precaverem, tudo, né? Doutor, tem uma pergunta técnica aqui, que eu achei legal, que tem uma dúvida que eu tive agora depois do que a Aline comentou aqui. Vou até colocar aqui para a gente. A Aline comentou em relação ao exame IgG e IgM. Quando os dois dão positivo, como proceder com o funcionário? Aline, tudo depende da história e dos sintomas, tá? Geralmente, quando você já tem o IgG, tá? Se foi um teste de qualidade, né, essa pessoa já está na fase que passou a infecção. E o IgG, ela é que realmente conquistou a certificação de imunidade, né, teoricamente, entre aspas, como entender. Então, o IgG prevalece ao IgM, né? Então, se essa pessoa estiver assintomática, com o IgG positivo, ela poderia já voltar ao trabalho se ela preencher os 14 dias aí de isolamento, tá? Mas IgG positivo com IgM positivo, resumidamente, o IgG prevalece, ela está imunizada, porque o IgM, e do mesmo jeito que o PCR positivo, ele pode ficar bastante tempo positivo ainda, tá? Ele pode demorar para negativar, mas o que vale é a entrada do IgG. Eu tive um caso que a pessoa estava assintomática, ficou com 2 meses de PCR positivo, com IgM positivo, né? Mas ela já estava com IgG. Então, o que vale é o sintoma e o IgG. Legal. Doutor, Marisa, nós já estamos com 1h10 de live, as nossas lives sempre duram nesse período. Eu já refaço o convite para o doutor para a gente conversar mais uma vez, porque nós tivemos muitas curiosidades, muitas perguntas. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Eu vou passar uma palavra final para a Marisa, para o doutor, para a gente finalizar aqui a nossa live de hoje. Sim, com certeza, doutor. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Realmente é um tema do momento e um tema que preocupa as empresas. Olha quanta coisa que o senhor abordou hoje, e o que é interessante, a parte médica linkada com o business. Então, eu posso afundar uma empresa se eu não seguir tudo isso. Então, são padrões, são protocolos, são processos que a gente tem que seguir. Então, olha a importância de tudo isso, de verdade, muito obrigada pela sua presença, foi muito produtivo, e eu tenho certeza que foi muito satisfatório para todo o público que está nos ouvindo aqui. E eu com certeza concordo também, Fernando, vamos ter um próximo momento, se o senhor permitir, e tiver, né, de acordo com a sua agenda, a gente pode se adequar, claro, mas eu acho que esse movimento, as coisas estão mudando muito, ainda tem muito estudo, tem muitas indefinições, como o senhor mesmo comentou, né? Então, é muito interessante ter uma segunda conversa também, uma roda de conversa, que eu acho que vai ser bastante produtivo. Obrigada. Para mim é um prazer, tá? Podem contar comigo, com certeza. Eu acho que a gente tem um papel aí de responsabilidade social
quanto mais a gente tem que compartilhar realmente informações, porque é sustentabilidade da nossa economia, né? Então a gente precisa realmente disseminar essas informações, né? E o que eu falo a gente precisa ter serenidade, principalmente como gestores, né? E abertura para escutar os funcionários, né? A gente precisa investir num plano de comunicação robusto e dar abertura para os funcionários se manifestarem e a gente entender o que está acontecendo com ele e na casa dele. Isso é muito importante. Legal, doutor. Com certeza. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco. Eu peço para todos que estiverem aqui, compartilhem esse vídeo aqui no LinkedIn, finalizando aqui. Vai ali no compartilhar, compartilhe, porque isso pode ajudar outras pessoas, né, que tem, né? Eu achei bacana que a Aline colocou aqui no final, ela falou assim, nossa, agora eu entendi. Eu já fiz essa pergunta para diversas pessoas e nunca conseguiram me tirar essa dúvida. Então, obrigado, doutor. Eu agradeço as pessoas que compartilharem esse vídeo, né, que deu um like para a gente aqui no Facebook. Isso ajuda com que a gente consiga trazer sempre pessoas diferentes, com casos novos para contar para a gente. Então, resumindo, da minha parte, eu vejo que todo esse retorno da área médica de adequação, ele vem muito forte na liderança, ter líderes que saibam como conduzir a sua equipe, que saibam como fazer a gestão e trazer a sua equipe para conseguir passar as informações corretas, o bom senso das pessoas, porque não é só a empresa que tem que fazer a parte dela, também o funcionário tem que fazer a dele. Né? Não adianta a pessoa trabalhar o dia inteiro com o distanciamento correto, utilizando todos os equipamentos que a empresa fornece, e quando ele sai dali, ele vai para um ambiente que tem com aglomeração, com outras pessoas. Então, não adianta nada. Né? Isso aí. Fazer tudo isso. E o último ponto é a precaução pessoal. Então, nós que temos que cuidar da nossa saúde. Então, como o doutor comentou, vai entrar no ambiente, higieniza aquele ambiente, vai fazer uma refeição naquele ambiente, higieniza aquele ambiente. Né? Então, está na nossa mão também, não deixar somente para a empresa ou para o próximo, né? Então, cuidar um pouco de nós mesmos. Né? Exatamente. Gente, muito obrigado a todos os participantes, obrigado, doutor, obrigado, Marisa, por mais essa noite aqui de lives. Na próxima quinta nós temos uma live muito interessante também com o executivo, que nós vamos falar aí um pouco, né, de como lidar com as situações. Então, agradeço a presença de todos, espero vocês aqui na próxima quinta, e lembrando que segunda-feira tem o nosso bate-papo de RH, às 18 horas, né, Marisa? Falando sobre a inversão de carreira. Exatamente. Obrigado e parabéns aí. Legal. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, boa noite. Obrigada.